Meus amores! Eis que eu surjo novamente. A mais sumida de todos os tempos. Aliás, né, gente, eu pareço um unicórnio. Puta merda, eu sumo do absoluto Neida. Mas é isso aí. Galera, são férias escolar e tal. E eu sempre naquela minha pegada de procrastinar. E hoje não dá, o contexto não dá, aquilo não dá. Mas hoje deu. Com fé, vai dar, né? Porque eu não postei ainda, não gravei ainda. Então, quero eu ser muito positiva aqui e acreditar que vai dar. Gente, tô passando por aqui para falar de algumas coisas que aconteceram aí comigo, principalmente nesta última semana. E quero saber de vocês também, como que tá o rolê aí de vocês, a comunicação espiritual, como que tá essa pegada dos trânsitos astrológicos, das energias planetárias. Me contem aí, porque eu tô louca pra saber. Porque essa semana, em especial, tem sido uma semana bem louca. Gente, tô dormindo mal pra caramba, sonhos mega aleatórios, claro, né? Que sempre tem uma razão, sempre tem um porquê, embora que muitas vezes os nossos sonhos, quando não tão coerentes, quando não tão lógicos e racionais, conversem muito com o nosso subconsciente, né, gente? A gente sabe disso, a gente tem total consciência disso. Bom, eu acredito que a maioria tem. Então, me contem aí, porque pra mim tá pegada essa semana. Realmente tá bem puxadinho. Mas, galera, cara, queria vir bater um papo bem próximo, bem íntimo aqui com vocês. É quase um vlog, né? Quando eu gravo o vídeo, porque eu sinto que é uma forma também de eu me ouvir, de eu ver quando eu tô pensando de fato, né? Porque quando a gente fala, quando a gente se expressa, quando a gente coloca a nossa verdade interior pro mundo, né? Quando a gente externaliza. Então, pra mim, gravar vídeos pro YouTube é muito esse lugar também, onde eu consigo me analisar, me auto-perceber de um lugar de maior distância, sabe? E isso me dá muita clareza depois. Galera, a espiritualidade é louca pra caralho, né, gente? Me fala aí se vocês acham que é. Porque, puta merda, eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho o hábito de hiperracionalizar tudo. Eu costumo dizer que é culpa do meu signo, porque se alguém tem que ter culpa, esse alguém não sou eu. E se a culpa for minha, eu coloco onde eu quiser, né? Então, sim, a culpa é dos astros, eu quero colocar a culpa neles. Como uma boa aquariana. Mas falando sério, galera, a espiritualidade é louca pra caralho, né? Eu tenho esse hábito de hiperracionalizar tudo que acontece, tudo que rola, e eu tô sempre querendo buscar uma lógica, um padrão e entender e não sei o que. Eu tenho essa loucura e às vezes eu fico com hiperfoco num determinado assunto. Eu tenho esse lance do perfeccionismo, que na verdade são só justificativas aí as razões pelas quais eu acabo procrastinando, e o perfeccionismo é uma delas. À medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, que a gente vai aperfeiçoando, aprimorando, refinando o nosso autoconhecimento, o nosso ego também vai ficando muito mais sofisticado, né, nas mentiras que ele conta pra gente, nas prisões que ele elabora, né, para que o nosso crescimento fique ali travado, a nossa expansão fique estagnada. Eu tive um contexto, como eu acredito que a maioria, né, como a gente vê muito aí na internet, história triste todo mundo tem, com certeza. E eu acredito muito nessa parada, sabe? E, lógico, não diferente de ninguém, eu tive um contexto de vida e de infância. Eu nasci numa família problemática pra caralho, super desestruturada,
super desequilibrada, poderia dizer assim, muito fora daquele padrão de família doriana. E lógico que eu, muito mais fora do padrão que eles tinham. Então eu vim muito para bater de frente com tudo isso. A minha postura sempre bateu muito de frente com tudo isso, até porque eu não me sentia pertencente, não me sentia acolhida, não me sentia ouvida. Enfim, não foi um contexto dos melhores. E embora que tudo isso tenha feito parte do meu rolê, da minha jornada e tá tudo certo. Mas por que eu tô falando tudo isso? Eu não tive um tipo de vida e de infância que ensina uma pessoa a viver. Eu tive todo um contexto, todo um rolê de vida até aqui que me ensinou a sobreviver. E é muito foda, porque nos últimos 4 anos eu passei por 3 noites escuras da alma, eu passei por processos muito profundos, eu tive várias catarses. E de um tempo pra cá, poderia dizer que de 1 ano e meio pra cá eu venho sentindo muita pressa, como se eu tivesse atrasada para viver minha vida, como se eu tivesse perdido algo e eu não tivesse mais tempo para recuperar isso, como se a ampulheta do tempo estivesse correndo e eu estivesse ficando para trás. Então, obviamente, eu sou uma pessoa super visceral, super intensa e tal, muito 880. E obviamente que isso me levou a um lugar de querer acelerar as coisas. E eu acredito que muita gente que passa por esses processos do despertar, que são tão incômodos, são tão ali no submundo da nossa psique, e a gente começa a entrar em contato com as nossas sombras, eu acredito que essa pressa, ela em algum momento acaba surgindo, né? Porque aquele lance de tipo, porra, velho, não aguento mais, meu. Pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Qual é o rolê aqui? Que porra é essa? Eu só quero acabar com essa merda e ir logo pra vida que eu sonho e que eu acredito que mereço. Embora que muitas vezes a gente fale isso da boca pra fora, mas no contexto mesmo ali, no subconsciente e tal, e nas escolhas que a gente faz, e no nosso comportamento mesmo, nas coisas mínimas, não, tá claro que a gente não acredita que merece de fato. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Cara, final de semana eu passei por uma parada que foi muito bizarra. Foi muito bizarra mesmo. Tem uma pessoa na minha família, uma pessoa que faz parte da minha vida desde que eu nasci, né? Uma pessoa que é uma figura de uma certa autoridade, digamos assim. E eu sempre tive muitos problemas com essa pessoa. Problemas no sentido de que, cara, tudo que essa pessoa acredita como certo, como correto, em todos os sentidos, tanto comportamentais, espirituais e tudo mais, eu sempre fui na contramão disso. E na minha adolescência, eu entendia que isso era uma forma de afronta da minha parte. Era como se eu estivesse dizendo, olha, tudo que você gostaria que eu fosse, eu vou ser o oposto, porque eu não sou obrigada a ser o que você gostaria. Entende? E muito de um lugar de tipo, tudo que você acha que serve pra mim, que é o melhor pra mim, não é. O melhor pra mim é não fazer o que você quer. Um lugar assim de muita rebeldia e tudo mais. Só que é claro que eu também sempre tive, como qualquer ser humano, a necessidade de pertencimento, necessidade de acolhimento e tal. E este final de semana eu tive uma experiência muito interessante. É por isso que eu falei que a espiritualidade é louca pra caralho. Porque as coisas vêm no momento certo e quando a gente tá pronto pra receber aquilo. E é muito interessante isso, porque desde o começo do ano eu venho trabalhando essa minha relação com o tempo, de tá tudo bem, sabe? Eu não vou mais querer acelerar o meu processo. Eu não vou fazer 1000 terapias e me atropelar tentando achar a fórmula alquímica do ouro, para a pedra filosofal, para expandir e tal, e não sei o quê. Então, desde o começo do ano eu venho fazendo esse trabalho de alinhamento com o tempo e de tudo tá certo o tempo todo, mas de um lugar não só de uma fala, mas de um lugar de real compreensão e entendimento. E partindo dessa premissa,
muito, muito interessante. E as coisas vêm nos momentos que a gente menos espera e acontece e acaba surpreendendo, mesmo que seja uma coisa que no final você fala, caralho, velho, tava fácil, como eu não vi. Eu tive uma interação com essa pessoa no final de semana. Essa pessoa é uma pessoa muito voltada às questões espirituais e tal, estudos e não sei o quê. Enfim, poderia até dizer que é um pouco religiosa, né? Dentro da crença em filosofias e uma vertente específica e tal. E aí, tive essa interação com essa pessoa e teve um momento, essa pessoa tem uma pegada do comportamento dela, em que ela tá sempre falando sobre qual é a postura correta do médium, qual é o comportamento correto de uma pessoa espiritualizada, qual é a fala, qual é a forma, qual é a persona, do que é ser espiritualizado, do que é ser evoluído. E é muito interessante porque, e toda uma sabedoria de vida e tal, tem uma questão da idade também. E é muito interessante porque em todos esses anos de convivência e ouvindo essa pessoa falar sobre si mesma, ficou muito claro para mim, nesta conversa específica no final de semana, que era interessante. Porque quando algumas pessoas falam de si mesmas com tamanha autoridade, digamos assim, com tamanho autoconhecimento, geralmente isso soa como arrogância, isso soa como narcisismo. E de uma forma interessante, no meio de uma dinâmica meio conturbada ali entre eu e a pessoa e algumas outras pessoas que estavam junto, eu comecei a notar que as falas dessa pessoa, embora fossem muito egocentradas, não demonstrava narcisismo, não demonstrava arrogância, não demonstrava um orgulho, não demonstrava uma superioridade. E no meio da dinâmica, eu comecei a entender qual era o lugar de fala que essa pessoa ocupa quando ela tem esse tipo de postura, quando ela fala de determinada forma, quando ela fala tão positivamente sobre si mesma. E sim, tá super correto, gente. A gente tem que se achar mesmo super foda. E eu comecei a prestar atenção nisso. E naquele momento, no meio de um embate ali de ideias e tudo mais, ficou muito claro para mim. Ficou muito claro para mim o quanto é sofisticada a fala da pessoa, o quanto a pessoa é bem articulada. Sabe aquele tapa com luva de pelica? O famoso tapa com luva de pelica? A pessoa, quando ela se coloca numa posição para que o outro se sinta diminuído, para que o outro se compare. Bom, se ela é referência e eu tô totalmente fora daquilo que ela diz como referência, então, não sou porra nenhuma, né? Então eu tô na contramão, então eu estou no caminho errado. E isso em todos os contextos, né? E foi bem acalorada assim a conversa, e é interessante porque eu passei a vida inteira sendo olhada pelas pessoas ao entorno com um olhar de julgamento de tipo, nossa, mas a pessoa é tão doce, a pessoa é tão amorosa, a pessoa é tão acolhedora, a pessoa tem tanta entrega com você e você sempre nesse lugar de defensiva, você sempre nesse lugar de contrariedade, você sempre nesse lugar do confronto. E aí, neste momento, eu consegui entender o porquê da dinâmica. Era algo, uma leitura que o meu terceiro olho, o meu lado espiritual, a minha intuição, não saberia nomear isso, fazia, mas eu não conseguia trazer isso para o consciente. E eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia expressar a forma como eu me sentia diante dessa dinâmica, desse relacionamento. E de uma forma muito interessante, eu percebi de um jeito muito que instantâneo. Porque é que eu estava reagindo como eu sempre reagi.
porque isso me colocava de volta naquele lugar da criança que não foi acolhida, da criança que não foi aprovada, da criança que não foi cultivada, da criança que não foi nutrida. E, gente, foi muito, muito louco, porque no geral, todas as vezes que aconteciam situações como essa, eu ficava remoendo o incômodo que isso me causava, mas de uma forma muito interessante e muito até surpreendente. Quando eu consegui trazer isso para o meu consciente, cara, isso não me abalou, isso não me afetou. Foi o fato de entender a dinâmica de uma forma profunda, me trouxe essa liberdade de estar tranquila com aquilo que acontece, sabe? É sobre o outro, não é sobre mim. Hoje eu acredito que talvez na próxima interação que eu tenha com essa pessoa, isso já nem me abale mais, porque eu já entendi a dinâmica por trás disso. Ela está num lugar de comparativo comigo. Ela está num lugar, sei lá, talvez de uma certa competitividade comigo, mas eu não estou com ela. No entanto, eu estava ocupando um lugar de me provar. E isso foi muito louco, porque a partir do momento que eu entendi isso, eu entendi várias outras dinâmicas na minha vida. E, inclusive com as terapias, quando eu decidi que eu colocaria em uso todas as formações, todos os cursos, todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo desses 31 anos de estudo de esoterismo, de espiritualidade. Eu sou universalista, né, gente, sou bruxa, então a partir do momento que eu me dispus a isso, ficou muito claro para mim uma coisa que eu sempre carreguei a vida inteira, que é a síndrome da salvadora, de estar sempre querendo ter utilidade para as pessoas, sempre buscando dar uma razão e um motivo para que as pessoas me mantivessem na vida delas, na rotina delas, na dinâmica delas. E quando eu decidi que eu trabalharia com as terapias, não foi diferente. Eu passei a fazer a mesma coisa e muitas vezes de forma gratuita, porque, poxa, eu sei que eu posso ajudar e eu quero ajudar, e muitas vezes eu ofereci essa ajuda e eu ofertei essa ajuda quando ela não foi solicitada. E é super engraçado isso, porque quando a gente faz algo que o outro não quer, mesmo que você resolva o problema dele naquele momento, ele não consegue te agradecer porque ele não te pediu. Na real, ele nem vê valor naquilo que você fez. Então você se coloca à disposição do outro, você se coloca em prol do outro quando o outro não pediu, e isso na real é uma intromissão, né? É um desrespeito com o estágio do outro também, até porque cada um tem o seu momento, né, gente? E isso é preciso que a gente entenda. E a partir disso, gente, eu passei a ter uma visão muito mais clara sobre a minha postura diante das pessoas, sobre o meu posicionamento diante das dinâmicas e das coisas que acontecem, e também qual é o meu valor, qual é o valor do meu servir. Não que não se deva, né, fazer caridade, mas você deve estender a mão quando a sua mão é solicitada. E isto se você estiver na condição de fazer. Porque senão a gente acaba se tornando escravo das nossas crenças, escravo daquilo que a gente acredita. E é interessante porque eu me coloquei nessa gaiola durante muito tempo. Do tipo, cara, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer pelas pessoas, eu sei o que eu posso colocar para o mundo. E muitas vezes nessa minha ânsia, talvez de ser acolhida, de ser entendida, de ser compreendida, de ser vista e até de ser validada de alguma forma, de conseguir um pouco de reconhecimento e valor por algumas pessoas na minha vida, eu me coloquei nessa condição onde muitas vezes faltou limite para mim, sabe? Faltou uma dose de amor próprio, porque eu me doava até me esvaziar. E a grande real é que quando a gente faz isso, a gente está vivendo na escassez. Porque a gente tem que dar sim.
tem que dar e tem que fazer e tem que oferecer para o outro, para o mundo, para o todo, para o universo e para Gaia, esse planeta tão incrível. Mas para isso a gente tem que estar cheio. Senão a gente tira tudo de si para dar para o outro que não pediu, que não solicitou, que não vai reconhecer, que nem vê valor naquela tua ajuda. Quantas vezes a gente ajuda pessoas e depois, quando tudo fica bem e dá tudo certo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não que não seja, com certeza Deus é. E se aconteceu, com certeza tem a permissão do divino, né? Dessa força maior que rege a tudo e a todos. Mas muitas vezes a obra de Deus vem pela mão de um terceiro, vem pela mão de um irmão, de um amigo, de um vizinho, e isso não é visto, né? Quantas situações a gente passa assim na vida? Quando tá tudo desabando, lembra de você, mas quando dá tudo certo, ai, se não fosse Deus. Mas e tudo que eu fiz? E toda a minha entrega, e toda a minha doação, e todo o meu corre não valeu de nada? Não significou porra nenhuma? E muitas vezes a gente ouve, mas eu não te pedi nada, tá jogando na cara. Eu já nem falo nada, primeiro porque eu faço de uma forma muito genuína e tudo que eu faço para as pessoas eu não faço pela pessoa, eu faço por mim, para estar bem comigo mesma, porque realmente ajudar as pessoas, o próximo, é algo que me nutre muito. Mas muitas vezes eu já vi muitas situações que as pessoas ouviram isso. Então, cara, isso me colocou mais em ressonância ainda, mais em alinhamento com a minha espiritualidade, com tudo que eu acredito e com todo o trabalho interno e íntimo que eu venho fazendo em mim, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o tempo certo para acontecer. Não adianta pressa, porque ninguém acelera o tempo divino, o tempo de Deus, das coisas acontecerem. Engraçado que isso sempre esteve o tempo todo ali na minha cara e eu não conseguia ver. Eu tinha tanta pressa, mas talvez eu não tivesse a maturidade para encarar a situação de uma forma madura, de uma forma que fosse de fato trazer esclarecimento e crescimento. Então, se eu puder falar algo para vocês, com certeza, continuem nessa busca de autoconhecimento, nessa jornada tão louca que com certeza vale muito a pena.